Muito boa noite. Quero dar boas-vindas a quem está chegando hoje no canal, as minhas alunas que já são aqui frequentes, né? Sempre presentes aqui no canal Arte Paetê, tanto realizando bordado com brilho quanto bordado sem brilho. Este é um canal que eu abri para ajudar você a concretizar a sua ideia de bordado do zero, né? Ajudar você a aprender bordado pela internet de um modo gratuito, de um modo livre, com conhecimentos, ideias e técnicas, né? Que você possa aí estar aplicando na sua casa, praticando na sua casa, tirando aquela ideia da cabeça e conseguindo colocar em prática, né? Trazendo para a vida real. É tão gostoso quando a gente consegue realizar uma ideia nossa, né? Uma ideia criativa, uma ideia assim, só nossa mesmo, né? E a gente vê aquele trabalho tão diferente, fica tão realizada. Boa noite, Drica. Tudo bem, querida aluna aqui do Arte Paetê, parceira? Como está você? Desejo que bem, viu? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre linhas, tá? Vamos falar por que a gente vai falar sobre linha, principalmente para bordar brilho, para bordar... Olha minha plantinha aqui. Ih, já tá meio... Até botei água nela, mas ela já tá precisando de mais cuidado. Boa noite. Ah, o meu cabelo, Drica, pois é. Meu cabelo foi uma amiga minha que cortou aqui em Florianópolis. Ela até é xará da minha mãe. Não tem o mesmo nome que a minha mãe. Se ela estiver aí assistindo a live depois, já vou deixar um beijo para ela. Ela é bem caprichosa, né? Cortou assim bem curtinho, bem Chanel, gostei também. E dá uma renovada no visual para voltar para o canal com um visual assim novo, né? Tão bom, né, Drica? A gente renovar o visual. Recomeçar o ano com um astral bom, né? Isso é muito importante. Então, vamos falar sobre a escolha das linhas. Como que a gente pode saber, né, se a gente está trabalhando com a linha certa, se é a linha mais adequada para a nossa ideia de bordado, né? Então, olha só, imagina se você, né, bordou aqui um bustier como esse, né? Todo brilhante. Aí você põe lá o bustier para sair no carnaval e daqui a pouco, lá no meio da festa, aquele fuzuê de gente se esbarrando e tal, começa a cair o seu bordado. Já pensou? Que chato, né? Então, isso acontece, né? Acontece por quê? Porque a gente não está trabalhando com a linha ideal, né, adequada à ideia do seu projeto, tá? Então, tanto se você estiver bordando lantejola e paetê, como se estiver bordando apenas um bordado livre normal, né, com linha de meada ou com linha torsal, você sempre tem que adequar a linha ao tipo de tecido e ao tipo de peça. E é isso que eu quero começar a falar. Linha de poliamida. Então, é isso mesmo. E eu vou começar a falar pelo tipo de projeto, porque assim, primeira coisa que você tem que pensar antes de escolher a linha, tá? Que tipo de projeto que eu estou trabalhando de bordado? É uma peça que vai no meu corpo, uma peça de roupa? É uma toalha que eu vou precisar estar lavando com frequência, assim como uma peça de roupa, né? É um acessório que eu não vou precisar lavar na máquina, que eu vou apenas, ou lavar à mão mesmo, que eu vou apenas de vez em quando passar um pano. Então você tem que pensar muito também no processo de limpeza da sua peça, tá? Isso é muito importante. Um exemplo, uma alpargata, né? Aquela sapatilhazinha de lona. Imagine ela toda bordadinha, né? Com lantejoulas e paetês. Assim como está aqui o nosso bustier, né? Todo bordadinho. Você imagina uma alpargata. Como que a gente vai fazer a limpeza dela, né? É complicado. Então, assim, se você não estiver usando uma linha adequada,
né? Por exemplo, ó, um abajur. Se eu tiver bordado um abajur com lantejoula e paetê, eu até tenho uma estrutura de abajur aqui, ó, que eu trabalho lá no meu curso de lantejoula e paetê, na Hotmart, tem, eu ensino a fazer toda essa parte, né, de carreira aqui, desenhada em estrutura de abajur. Muito fashion com bordado, né, Drica? Muito mesmo. Eu também acho. E daí, assim, para bordar alpargata, para bordar peças, né, que tem que ter que vão passar por muito processo de limpeza, é importantíssimo que você use a linha que tenha poliéster ou poliamida, né? A poliamida, ou a linha que tem uma certa quantidade de nylon, imagine o fio de nylon, quão forte ele é, né? Então, para quem não conhece composição da linha, como é que a pessoa vai saber se está pegando uma linha de poliéster, uma linha de algodão? Oi, Marluce! Saudade! Tudo bem? Estamos falando de linha hoje, né? Como que a gente pode escolher, saber... Saudade, Drica. Como que a gente pode saber se a linha, né, é de uma composição ou de outra? Tá, vou olhar na embalagem? Pode ser, você pode olhar na embalagem. Mas pode também fazer um teste. E esse é o objetivo da aula de hoje. Fazer um teste muito simples com a linha, tá? Para bordar brilho, para bordar paetê, para bordar lantejoula, é importantíssimo que você faça esse teste aqui, ó. Aqui eu vou pegar uma linha, essa linha aqui, vamos supor, eu não sei se ela é de poliamida, de poliéster, tá? Você vai pegar e vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Arrebentar com ela. Se ela arrebentar fácil na sua mão, significa que não é uma linha resistente para lantejoula e paetê. Ó, tô arrebentando bem fácil, ó. Tô gastando linha aqui, né? Ó, arrebentou bem fácil. Agora eu vou pegar uma outra linha, tá? Eu não sei qual é a composição da linha. Não vi na embalagem, tá? Mas vamos lá, ó. Essa outra linha aqui, ó. Eu dei o mesmo puxão, olha só. Viram como eu tive que puxar muito mais forte para poder arrebentar? Essa linha aqui, gente, ela é a linha que tem poliamida. Ela é muito mais resistente. É uma linha que tem composição de nylon, ó. Eu tenho que dar um sacão muito forte para arrebentar. Então, esse teste é um teste que vocês podem fazer. Vou pegar uma que tem poliéster. Ó, essa aqui é 100% poliéster. Ó. Ela arrebenta mais fácil que a de poliamida, né? Mas ela já é mais resistente que a de algodão, tá? Então, esse é um teste simples que vocês podem fazer. Linha dourada. A linha metalizada, ela é muito quebradiça, tá? Ela é muito fraquinha, fraca mesmo, super quebradiça. Então, assim, você pode bordar lantejoula e paetê com linha dourada? Pode. Você pode bordar lantejoula e paetê com linha de algodão? Pode. Mas você tem que saber que tem que ser em áreas do seu projeto de bordado aonde não vai ter atrito, tá? Por quê? Porque a própria lantejoula e o próprio paetê já são peças muito cortantes, né? Um exemplo, numa roupa, no movimento do corpo, você está lá no carnaval pulando carnaval, né? No movimento do corpo, aquele atrito com a linha, se for uma linha de algodão mais fina, ela pode romper e aí pode colocar todo o seu bordado por água abaixo, tá? Então são testes simples que eu queria trazer aqui para vocês nessa live hoje, para vocês terem uma ideia de como escolher a linha de vocês, conforme o projeto, né? Então você vai levar em consideração o tipo de peça, revisando, né? Que o assunto da live hoje é um assunto bem rápido, não é um assunto muito complexo, mas revisando, você vai pensar no tipo de projeto que você está fazendo, se é um acessório, se é uma roupa que você está vestindo, se é uma peça decorativa, né?
E você vai também ver o tipo de tecido que você está usando, se é um tecido mais rústico, se é um tecido mais fino, também tem que adequar a linha aí, né? Se é um tecido mais rústico, você possivelmente vai querer aplicar lantejoulas maiores, né? Em linhas também um pouco mais grossas. Pode ser, né? Um tecido mais rústico, mais estruturado. Tudo vai depender da sua ideia de bordado, tá? Isso é muito importante, tá bom, gente? Eu quero saber se tem alguma dúvida, se tem alguma dúvida do que eu falei, se tem alguma sugestão, alguma pergunta que vocês querem fazer com relação à linha. Uma outra coisa importante é a linha que tem elastano, tá? A linha que tem elastano, para bordar lantejoula e paetê, bordar em jeans é uma delícia. Bordar em jeans é uma delícia. O jeans, depende do tipo de jeans aí, né, Drica? Se o jeans tiver muito cotton, né? Se ele for muito assim, elástico, você gosta dos rústicos, né? Que nem eu também. Eu também gosto muito do bordado estilo rústico. Mas voltando a falar ali do jeans, que é um tecido interessante que você colocou aqui, tem vários tipos de jeans, né? Então, quando você for aplicar lantejoula e paetê no jeans, você tem que prestar atenção. Porque assim, na hora de vestir um jeans, ele vai trabalhar, né? Uma calça, por exemplo, vai ali trabalhar. Então, o ideal é que você veja se é um jeans que tem cotton, né? Se ele vai ali fazer aquele ajuste no corpo na hora de vestir, tá? Aí você vai ver a linha. A linha que você deve usar é uma linha que deve ter um pouco de elastano na composição, porque aí ela vai trabalhar com o tecido, né? Não, ela não vai assim segurar o tecido, desgastar o tecido, e o risco de arrebentar, né? Um tecido esticando com uma linha de algodão dura vai acabar arrebentando no seu corpo e vai estragar o bordado. Isso aconteceu com minha filha, tá? Minha filha, ela comprou uma calça totalmente bordada assim, na lateral da calça, com miçangas. Também tem jeans bem fininhos, isso. Tem jeans mais finos, aí você tem que usar uma linha mais assim delicada, né? Mas pode ser com uma composição bem resistente, como a poliamida ou poliéster. E eles também têm uma flexibilidade, também são linhas flexíveis, né? Mas aí, te contar do bordado que a minha filha ganhou a calça, e ela, quando foi vestir, arrebentou em cima, assim, perto da cintura. Por quê? Porque a linha não era adequada, tá? Então, a linha, muita gente pega qualquer linha e sai bordando. Não, é muito importante prestar atenção na linha, na composição da linha, tá? E adequar linha, tecido e projeto de bordado, tá bom? Tá, gente? E eu quero mostrar para vocês, tá? Uns materiais aqui do curso, só para vocês ficarem sabendo, tá? Eu vou contar para vocês do curso lá na Hotmart que eu fiquei preparando. E aqui, gente, ó, esses bordados aqui a gente faz lá no curso, bordados de carreiras, tá? Tanto carreiras retas quanto carreiras, ó, em linhas sinuosas. Isso é a amostra lá do curso, né? E também bordados isolados, tá? Pra gente fazer poazinho, ó. A gente fazer poazinho de paetê, tá? O que eu quero contar para vocês do curso, minhas lindas alunas, é que esse curso, eu coloquei ele agora em fevereiro, também por um preço promocional, porque carnaval tá vindo aí, e pode ser que vocês ou queiram ganhar alguma renda extra, ou queiram fazer para vocês mesmos uma customização numa blusa básica, botar um brilhinho em volta, fazer algum trabalho numa peça de roupa confortável, né? Então, tá por um preço assim bem mais acessível em fevereiro, com um descontão, tá? Então, quem estiver assistindo essa live pode ir no link da descrição, que tá com desconto. Se quiser fazer o curso, vai ser um prazer enorme ter vocês lá. Se não puderem, vou continuar colocando conteúdos gratuitos. Tem também aqui as playlists, deixei na descrição a playlist de vídeos, né? De vídeos que tem brilho ali no canal, para quem quiser aproveitar, se inspirar agora para o carnaval, trabalhar alguma coisa. E vai vir mais vídeo por aí, mais live,
graças a Deus, né? A gente vai fazer um ano feliz, um ano muito produtivo e de muita saúde para todos nós, né? Se Deus quiser, será um ano muito bom para todos nós, assim eu desejo. Tá bom, gente? Então, quem assistiu a live, quem está chegando agora na live, eu vou me apresentar rapidinho, né? Vou me apresentar aqui no final. Eu me chamo Renata Calado, tenho o canal Arte Paetê aqui no YouTube já há um tempo. Comecei com o canal Bordados Livres, né? Eu amei te ver também, amei te ver, Drica, minhas alunas aqui queridas, parceiras, companheiras. E assim, gente, o canal é para ajudar vocês a saírem do zero no bordado e realizarem a sua ideia de bordado, tá? Então o canal é para isso, para a gente aprender pela internet, porque às vezes a gente fica meio perdido, né? Na internet com tanta informação que tem, né? Então é legal a gente organizar essas informações e a gente organizar o nosso tempo também. Então, eu ajudo vocês em tudo isso, tá? Inclusive, estou preparando uma live especial sobre como a gente pode aproveitar esses conteúdos todos aí da internet da melhor forma possível, como que a gente pode se organizar para estudar e aprender bordado pela internet, só pela internet, tá? Estou preparando um material bem legal sobre isso, para fazer uma live sobre isso também. Hoje a gente não vai bordar em específico, né? Mas a gente falou já, né, sobre as linhas, tá bom? Então eu desejo tudo de bom para vocês. Eu me organizo com o teu canal. Que bom. Mas então, a ideia é que eu consiga ainda me organizar também muito mais, né? Porque eu também estou aprendendo, né, Drica? Eu também vou aprendendo. Eu não nasci youtuber, o YouTube é sempre assim uma aventura, né? A gente tem que estar sempre aprendendo toda hora, tá? Eu aprendo muito com vocês também e obrigada, um beijo enorme, um fim de semana maravilhoso para vocês, tá? Amei ver vocês também e que a gente possa se encontrar muito mais vezes esse ano, tá? Um beijo enorme, tudo de melhor.